Olá a todos, eu sou a Vera Intz e hoje é dia de responder às vossas perguntas. Pedi então no Instagram para me deixarem umas perguntinhas, porque ao longo destes tempos têm-me deixado muitas perguntas e às vezes eu não tenho oportunidade de estar a responder a toda a gente e muitas das vezes as perguntas são iguais. E então, em vez de eu estar a responder um a um, pedi para vocês me deixarem umas perguntinhas lá e eu responder em vídeo. Vou então começar aqui com umas perguntinhas que me deixaram e vou tentar deixar ou aqui ou deste lado as perguntas da pessoa. Obrigada a quem colaborou com este vídeo e achei assim interessante porque às vezes também são perguntas para vocês me conhecerem melhor ou então que podem ajudar alguém. Vou começar aqui, por exemplo, a Joana Costa 29, um beijinho Joaninha, ela perguntou assim: como está a correr as coisas com o teu príncipe? És linda. Obrigada, Joana, um beijinho. Então, as coisas estão a correr muito bem. É assim, eu não posso queixar muito porque o Gabriel não é um bebê que chora a toda a hora, que é muito complicado. Claro, eu acho que há sempre coisas que não são um mar de rosas, não é? Mas, por exemplo, a parte das cólicas e assim, foi uma fase complicada, agora essa parte está instável, mas está a correr tudo otimamente. A parte da maternidade, adoro a parte da maternidade, gostei muito da parte da gravidez, portanto, olha, eu acho que está a correr otimamente. Claro que há sempre as suas coisas difíceis e que correm menos bem, mas não posso dizer que houve alguma coisa que corresse pessimamente ou que eu não gostasse. Depois, aqui a minha amiga Itzdarpiela. Amiga, o que achas mais complicado na fase do pós-parto? Beijinho, amiga. Então, o que é que eu acho? É assim, o pós-parto acho que é um bocado difícil. Primeiro, após ter tido o Gabriel, pronto, eu acho que já expliquei isto naquele vídeo depois, quando o Gabriel nasceu, porque eu não tive muito tempo de recuperação do parto, porque o Gabriel foi internado e eu não tive aquele espaço de repouso, porque eu tive que andar a ir para o Porto todos os dias, visitá-lo e dar auxílio no que fosse necessário, mas claro que eu tinha assim aquelas dores e a parte que me custou, eu digo mesmo após, parecia que os órgãos estavam fora do sítio. Eu mexia-me, por exemplo, eu não me conseguia meter de lado porque parecia que os órgãos iam todos para aquele lado e doía. Se eu metesse para aquele também, ou seja, eu só consentia estar de barriga para cima. Raramente, só com a cinta que eu conseguia me virar. Depois, eu não tinha estrias, comecei a ganhar estrias quando comecei a diminuir de peso e tudo, e eu em um mês e meio perdi praticamente, eu engordei 12 kg no parto, eu perdi 11 kg no mês e meio, eu logo numa semana, ou que acho que foi numa semana, eu perdi logo 8 kg e meio, e depois pronto, 11 kg foi, eu agora já devo ter perdido os 12, mas na altura foi 11, isto foi uma coisa assim muito rápida. E eu acho que foi por isso. A minha barriga na altura esticou muito, mas na altura não ganhou estrias e eu estava toda contente, só que ao diminuir ganhou. Opa, a parte das estrias, uma pessoa olha para o espelho e não é uma coisa que gosto muito de ver. E a barriga fica assim, estar mole e assim um bocado caída. Pronto, é essa parte que me está a custar mais porque eu nunca fui não, atenção, eu até 2015 mais ou menos era magrita, depois lá comecei a engordar depois de ser operada e ficar parada e tal, mas pronto, isso é uma parte, mas eu nunca me senti assim pessimamente de ter o peso que eu tinha antes da gravidez, e agora, não é que eu me sinta pessimamente, mas, por exemplo, eu visto às vezes alguma coisa e como tem aqui a parte da barriga ainda, mas também é assim, eu tive o Gabriel há 2 meses, eu sei, mas é sempre um bocadinho complicado. Pronto, eu acho que é um bocado essa parte que eu acho mais complicada. Acho que também é complicado a parte a privação de sono,
porque o cansaço, porque aquela fase em que nós temos que os alimentar certas e certas horas, quando é durante o dia não custa tanto. Agora, durante a noite, que nós temos que lhes alimentar de 3 em 3 horas. E depois, enquanto isso, nós temos que lhe mudar a fralda, meter a arrotar, adormecer de novo e assim, muitas vezes as 3 horas já não são 3 horas. Pronto, e custa mais um bocadinho. Pronto, eu acho que as principais então é as dores e sentir que os órgãos estão fora do sítio. A parte de uma pessoa vestir-se e não se sentir tão bem, eu acho. E porque é assim, eu não é que me sinta assim totalmente mal comigo própria, mas é diferente. Enquanto eu estava fora do peso, se calhar, mas estava composta por mim toda, agora com esta parte da barriga, percebem que é normal depois de um parto, mexe um bocadinho. E a privação do sono, pronto, são essas 3 coisas. A Joana Moraneto pergunta: como tem sido a amamentação? O meu bebê faz amanhã 1 mês e tem sido extremamente difícil. Isto foi 1 mês, se calhar o teu bebê já deve ter 1 mês e meio ou assim, porque eu já fiz estas perguntas há algum tempo, peço desculpa só estar a responder agora. E um beijinho, Joana. Então, a amamentação. Como o Gabriel esteve internado, eu sei que esta pergunta eu acho que vai ser um bocado polémica, porque eu sinto que as pessoas fazem muita pressão em termos de amamentação. Se alguém vem dizer que eu não estou a amamentar ou assim, eu acho que as pessoas caem logo em cima. Porque é que não amamentas o teu filho? Porque tu tens que dar de mamar, tu tens que isto, tu tens que aquilo. Eu acho que as pessoas têm que perceber o que é que se passa à volta e, para mim, na minha opinião, uma mãe tem que se sentir bem. Não é só dar de amamentar. Eu acho que, no meu caso, o Gabriel foi internado, foi habituado a vibrar enquanto teve no internamento. O que é que eu fazia? Eu tirava o leite à bomba e levava para lá. Enquanto estava lá, dava-lhe mama, mas aquilo só tinha visitas de 4 horas, como vocês podem imaginar, eu só lhe dava uma vez mama. E depois levava tipo 3 garrafinhas de 100 ml, ou assim, ou 120, eu chegava a tirar 100, 120 de cada vez. Chegava-lhe a levar para elas lhe darem lá. Com isto tudo, e quando ele veio para casa, com o stress, o meu leite diminuiu. E pronto, ele veio para casa, eu estava-lhe a dar leite, mas eu notava que ele ficava na mesma com fome. Eu insisti, tudo, mas tive que lhe começar também a dar fórmula, que é o leite da farmácia. Eu não me arrependo. Eu não acho que seja menos mãe do que isso. Eu não acho que, mesmo quem não quer dar de amamentar por opção, ou quem não pode, ou o que seja o que for, não é menos mãe do que isso. Portanto, é assim, se tu te sentes, na minha opinião, Joana, se tu te sentes que está-te a fazer mal a parte da amamentação, por exemplo, sozinha, eu não sei como é que estás a dar de amamentar, se é as 2 coisas ou assim, se queres dar só de amamentar e não estás a conseguir, acho que existem sítios e enfermeiras próprias para isso que podem ir à tua casa para te ajudar, mesmo ao bebê pegar na mama, mesmo ajudar-te a dar dicas e assim, procura ajuda. Se vês que estás muito cansada e que precisas descansar, que te dói, que está-te a esgotar, que não te sentes bem com isso, existe quem, por exemplo, tira a bomba e para descansar um bocadinho, por exemplo, durante a noite, em vez de lhe dar aquela vez na mama, dá-lhe no biberão. Se tu não conseguires tirar com a bomba, eu acho que não tem mal nenhum falares com o pediatra e ele te recomendar fórmula também, como eu estou a fazer, sinceramente. E pronto, eu sou da opinião que uma mãe, para estar bem, para cuidar do seu bebê, não pode ser... como é que... Eu sei que estou a divagar um bocado, mas este assunto eu acho que é um bocado... sei lá, polémico, porque há muita gente que eu sei que força as pessoas. Porque eu tive perguntas do género, pessoas que eu não tinha grande confiança, ou assim... Ai, o Gabriel
Estás a dar de mamar? Pronto, eu acho que para mim isso não é pergunta que se faça, sinceramente, porque parece quase que me estão a cobrar. Uma coisa é estar em conversa com algum familiar, algum amigo, e estamos a falar dele e assim, e perguntar, e estás a dar de mamar? E eu digo, olha, estou a dar de mamar e estou a dar fórmula. Não vejo mal nenhum nisso, é completamente normal. Outra coisa é as pessoas virem cobrar uma coisa que não são filhos delas, nem sequer. É o que eu digo, a criança cria-se na mesma, o bebê cria-se na mesma, não somos menos mais por isso, e eu acho muito importante não só o bebê estar bem, mas a mãe também estar bem. Pronto, eu acho que já divaguei muito sobre este assunto, vamos continuar. A Armanda Souza 1, um beijinho Armanda, quem não a segue ela também é youtuber, ela e a Daniela, portanto, toca a seguir. Ela fez-me 4 perguntinhas, eu vou aqui responder a umas de cada vez. 4 não, porque ela em cada tópico às vezes fez mais do que um, como este. Como te sentes após ser mãe? Qual a maior dificuldade em ser mãe até agora? Então, sinto-me maravilhosamente bem, porque era uma coisa que eu já queria há muito tempo, há algum tempo. E então, quando ele nasceu, foi uma alegria enorme e para mim está a ser dos melhores momentos. E há coisas que nem sequer dão para explicar, momentos que nós passamos com eles. Maiores dificuldades, eu acho que ao longo do tempo é sempre uma aprendizagem. Custa-me, por exemplo, ver, como é que é de explicar? Por exemplo, a altura das cólicas custou um bocadinho, porque às vezes nós vemos ele ali a contorcer-se com dores, nós queremos tentar que lhe passe as dores e não conseguimos, não é? A não ser com aquela medicação que os pediatras passam. E mesmo assim nós sabemos que eles passam aquela parte. Depois foi a parte da privação de sono, que foi mais no primeiro mês, porque agora o Gabriel só acorda no máximo uma vez durante a noite, mais ou menos às 5h30 da manhã, depois dorme o resto. Ele para dormir até meia-noite, mais ou menos, ele adormece 1 da manhã, depois acorda lá para as 5h30, depois só acorda lá para as 9 horas. Por isso, nisso agora eu já não posso queixar, mas nos primeiros tempos, no primeiro mês, foi difícil. Eu acho que foi das coisas mais difíceis foi isso, foi a privação de sono, porque uma pessoa ter que acordar, estamos a dormir, e ter que acordar aquele tempo de horas a horas para o alimentar, e depois, para além de alimentar, temos que o meter a arrotar, temos que mudar-lhe a fraldinha, isso tudo, e depois voltar a adormecer caso ele não adormeça. Depois muitas vezes nem temos aquelas 3 horas para dormir, andamos a dormir às pingas mais 2 horas, mais isto, mais aquilo. Pronto, para mim foi essa a maior dificuldade. Depois, gostarias de ter mais filhos? Gostava sim, eu quero ter 2 filhos, portanto, daqui a uns anitos gostava de ter mais um. Outra pergunta é, um sonho que queres realizar? Portanto, um dos meus maiores sonhos e próximas etapas que eu queria muito realizar era ter a minha casa própria. Eu estou neste momento numa casa alugada e gostava de ter a minha casinha. Pronto, não sei quando é que vai acontecer, porque isto anda muito complicado e uma pessoa ter 10.000 ou 20.000 euros para dar uma entrada é muito complicado com os ordenados que uma pessoa tem, não é? Mas pronto, é uma das coisas que eu quero muito realizar logo que possa. E outra pergunta que a Armanda fez foi: o que pensas das opiniões ou palpites que dão às mamás sobre como fazer ou agir com os filhos? É assim, eu vi esta tua pergunta e que tu respondeste no teu vídeo de perguntas e respostas. É assim, depende. Vou ser muito sincera, eu estou a ser o mais sincera possível neste vídeo. E se me disserem assim, porque há maneiras e maneiras de dizer as coisas. Uma coisa é uma pessoa tentar ajudar e dizer, olha, se fizesses assim, se calhar, ou pronto, uma pessoa tentar dar uma ajuda. Outra coisa é dizer assim, tens que fazer assim, tu devias fazer assim. É assim, eu sinceramente não gosto muito.
Porque para isso nós temos médicos que nos estão a seguir, pediatras e essas coisas. E às vezes as pessoas são um bocado inconvenientes com certas coisas do que dizem. E eu acho que não há melhor do que uma mãe para saber educar o seu filho ou para saber cuidar do seu filho. E é o que eu digo, eu estou num grupo, por exemplo, de mamás do Facebook, que eu já aprendi muita coisa lá, que eu agradeço muito, por exemplo, às vezes eu até faço lá perguntas, se às vezes tiver alguma dúvida, e dão-me sugestões ou assim, e eu não vejo mal nenhum nisso, mesmo alguém se virar e dizer assim, olha, comigo eu fiz assim e correu bem, ou sabes, agora, virarem-se, comigo até nem tem acontecido assim, por aí além, mas às vezes eu vejo youtubers maiores, muito maiores, né? E às vezes eu vejo comentários que eu sinceramente chegava ali, apagava e acabou, porque nós por estarmos no YouTube, sinceramente, não somos obrigados a levar às vezes com as pessoas. Porque nós estamos aqui a partilhar um bocadinho da nossa vida e tudo, mas há coisas que acho que ultrapassam um bocadinho os limites. Quando é fora assim do YouTube e essas coisas, sem ser em comentário e é pessoalmente, pronto, é assim, vocês sabem que eu ainda não vivi assim muito isso, porque com isto do Covid eu não tenho muitas visitas e essas coisas, mas claro que há sempre quem o faça. E é como eu digo, quando é às vezes uma sugestão, eu levo perfeitamente normal. E eu aceito que as pessoas me tentem ajudar e que às vezes me digam, olha, se fizesses assim, às vezes podia ser que te ajudasse nisto ou aquilo. E eu agradeço, porque às vezes já há coisas que ajudam mesmo. Agora, virarem-se assim do nada e dizerem-me, sei lá, olha, não devias andar com ele ao colo. Eu respondo que eu vou deixá-lo chorar no berço. Pronto, é tipo coisas assim, não é? Ou, sei lá, não devias isto, não devias aquilo. É como eu digo, eu acho que cada mãe e cada pai tem a sua maneira de educar e acho que, pronto, estas coisas enervam um bocadinho. Não vou ser hipócrita e não vou dizer que não enervam. Mas muitas das vezes eu fico calada. Mas quando às vezes vejo que tenho a oportunidade de responder alguma coisa sem ser, não vou ser mal educada, mas tenho a oportunidade de dizer como não vou deixar chorar no berço ou do género, como por exemplo estávamos a falar da parte de amamentar, que às vezes uma pessoa fica entalada, uma pessoa que não conhece lado nenhum, estás a dar de mamar, uma pessoa fica entalada porque do género, o que é que tens a ver com isso, certo? Mas pronto, não é uma coisa que eu gosto. Continuando. Vamos ver aqui. A Joana Gonçalves YT, que é a Joana que tem aqui que Gonçalves tem aqui um canal também no YouTube. Eu vou-vos deixar os canais todos aqui em baixo. Como te estás a sentir? Olha, eu estou-me a sentir muito bem, sinceramente. Eu estou a gostar muito desta fase de ser mãe. Em termos de aspecto físico, eu mudei o cabelo, estou a adorar o meu novo look. Agora, em termos da parte da barriga, é que me está a custar mais um bocadinho, que era isso que eu estava a dizer anteriormente. Porque acho que, pronto, como ela ainda não está, como ela ainda está assim flácida e assim mole e um bocadinho caída, sabes, nem toda a roupa que eu tinha me assenta tão bem como assentava antes. Não é que eu fosse magrinha nem nada, mas assentava-me de outra forma. Enquanto que agora está diferente. Os nossos corpos mudam e não era em 2 meses que eu agora queria ficar logo. Mas pronto, afeta sempre um bocadinho. Mas de resto, eu não posso dizer que me sinto pessimamente porque não sinto. Porque eu acho que o resto vale muito a pena e acaba por apagar essa parte. Mas depois, tenho aqui mais perguntinhas, que é, a Marisa CCG pergunta, como estão a lidar os gatinhos com o Gabriel? Olha, no início foi complicado, porque o Simba começou a bufar,
Mas é assim, começou a bufar, o Simba não é um gato que se atire, nem que tente atacar, atenção. Ele bufava com medo. Isto é é a sua maneira de proteção e de defesa. Ele bufava e não se aproximava muito nem dele nem de nós. Aos pouquinhos ele começou a vir, por exemplo, quando nós estávamos no quarto, começou a vir para cima da cama, aos pés da cama, a estar lá aos pés da cama. Depois, aos pouquinhos, já começou a vir para cima das minhas pernas enquanto o Gabriel estava no meu colo. E agora, até se for preciso, ele já houve um dia ou dois que já deu torrinhas nos pés do Gabriel. O Lecky, no início, eu até meti no Instagram que ele ficava assim. Vocês sabem que o Lecky tem assim uns olhos. E ele ficava assim. Eu vou ver se consigo passar aqui, ou se tem alguma foto para meter aqui, dele no início, que era muito engraçado. Ele assim, cara de assustado, metia-se assim, tipo suricata, a olhar, muito assustado para ele. E eu achava uma graça enorme. Mas o Black é assim todo pacato, nunca bufou, nunca nada. Mas também está assim um bocado agora também não quero saber. Mas o Simba já acredito que aos poucos ele está-se a aproximar muito e vai ser tipo um protetor dele também. Um beijinho, Marisa. E agora, a Filipinha Oliveira, ela fez-me 3 perguntas. Mas há aqui 3 há aqui 2 que eu já respondi, que é como tem sido as noites com o baby, se dorme a noite toda. Pronto, eu respondi que ele andava a acordar uma vez por... ele acorda à meia da noite, uma vez, para comer. Mas ele já teve 2 noites que dormiu seguido. Adormeceu à noite e acordou só de manhã. Portanto, ainda há esperança. É assim, a criança ainda tem 2 meses. Portanto, eu já me dou por feliz de ele só acordar uma vez à noite. Eu acho que ele se porta maravilhosamente bem e não me posso queixar. Depois, também pergunta: olá querida, como está a correr a fase da maternidade, adaptação, etc. Também já, se tu vês as outras perguntas, também já respondi. Esta aqui é que ainda não, que é: se vais colocar o baby numa creche ou numa ama e com que idade? Eu para já não penso nisso, porque eu felizmente tenho a minha mãe, que vai ser ela que vai tomar conta do Gabriel. E então, ainda por cima, assim, agora que estamos na época do Covid, ainda melhor. Mas mesmo sem Covid, ele ia para a minha mãe. Por exemplo, eu fui educada com a minha mãe, a minha irmã foi com a minha mãe e sempre fomos muito bem educadas. Nós fomos para a escola a saber o A e o U, a saber os números, a saber muita coisa, porque a minha mãe é uma pessoa que estimula mesmo as crianças a aprender. Portanto, eu acho que ela vai ser muito bem educada. Se ela vai para um infantário ou não, eu para já não penso nisso, sinceramente. Não quer dizer que se calhar quando ele tiver 4 ou 5 anos, que às vezes mude ideias e que não o ponha no infantário. Mas não preciso, não é? Porque tenho a ela. Mas para já só penso mesmo nisso dela ficar com a minha mãe. Um beijinho, Filipinha. A Teresa Alves mandou-me uma pergunta depois, passado uns dias de eu ter feito umas stories a deixar aquela chaveta para vocês me deixarem as perguntas, e ela deixou-me assim por mensagem privada. Olá linda, no outro dia vi que deixaste um post relativo a dúvidas sobre maternidade. Só quero perguntar, quando soubeste que estavas grávida, ainda não se sabia que não eras imune à toxoplasmose. Por isso, sempre comeste de tudo até lá, sem precauções, até saberes ou não? Beijinhos e obrigada. É assim, uma coisa que eu vou falar mais para a frente, e vou fazer um vídeo sobre isso, e que muita gente não sabe, é que a gravidez do Gabriel não foi a minha primeira gravidez, infelizmente. Ou seja, eu já sabia que não era imune. Mas, por exemplo, relativamente à outra gravidez, o que eu fazia era, eu estava a tentar e, por exemplo, se me viesse o período, naquela fase que me vinha o período e eu sabia que não estava grávida, se calhar aí já me aproveitava para comer, por exemplo, sushi, coisa que não convém comer, carne mal passada ou assim. Pronto, coisas que não convém comer quando não se é imune. Depois, quando acabava essa fase, eu então não comia, enquanto estava a tentar não comia, porque podia estar grávida e não saber. Acho que se tu puderes evitar e estiveres a tentar, pronto, muito bem. É melhor evitares
E se calhar, pronto, fazes como se calhar eu fazia, naquele período que tu sabes que, ou que fazes um teste e não estás grávida, e vem-te o período e tudo, se calhar aí cometes a facadinha naquelas coisas que supostamente não podes comer quando estiveres grávida. E depois naquela fase, tu sabes que não tens a certeza, mais vale prevenires, porque eu acho que é melhor, porque às vezes uma pessoa já está e não sabe. Pronto, e foi esta a última pergunta. Um beijinho, acho que é Teresa Alves, exatamente, um beijinho grande. E eu queria vos agradecer muito as vossas perguntinhas. Eu quis ser o mais sincera possível. Espero não ter ofendido ninguém. Espero que ninguém se sinta, sei lá, porque eu nunca fui tão aberta convosco. Nunca expus assim as minhas opiniões nem nada. Mas eu acho que este tipo de vídeos é para isso mesmo, não é para nós estarmos aqui com rodeios ou só para parecer bonito. Portanto, eu dei-vos mesmo a minha opinião sincera sobre tudo. E pronto, agora vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem, podem deixar aqui em baixo nos comentários se querem que eu faça, por exemplo, a parte 2. Às vezes vocês saberem mais coisas sobre mim ou assim, eu posso fazer outro vídeo de perguntas e respostas. E teria todo o gosto em vos responder. Um beijinho e até à próxima. Tchau!